Salve Maria e São José, bom dia! Hoje é domingo, glória a Deus nas alturas. Estamos aqui para 16º dia, gente. Não sei de vocês, mas eu tô sentindo que tá passando rápido. E é uma coisa que, assim, para todos que estão fazendo, que estão conseguindo, se fortaleçam, porque a quaresma tá chegando. E os embates são cada dia maiores. Bom dia, Vilminha, você tá boa? Vilma tá com a gente já tem 1 ano, né, Vilma? Que você já fez a consagração à Nossa Senhora e agora São José. A vida da gente muda, não muda? E assim, é uma luta pra gente concluir esse período, tá? Não é fácil, é uma escolha. Eu escolho o céu, eu escolho ser de São José, eu escolho ser da Virgem Maria, eu escolho fazer a vontade de Deus. Então, assim, nós precisamos estar muito coerentes com aquilo que a gente escolheu. Escolhemos a santidade, escolhemos uma vida de entrega, não fique em cima do muro, sabe? A gente precisa escolher o nosso lado e seguir confiante. Nós não estamos sozinhos. Jesus, Maria e José não pouparão esforços para nos munir de todo tipo de proteção e graça, bênçãos, força e tudo mais que for necessário. Porque se o demônio nos quer perder, quer fazer que nós não tenhamos aquilo que Deus fez para nós quando criou tudo que existe, Ele já havia feito o paraíso para cada um de nós. O demônio não quer que a gente usufrua daquilo que Deus fez para nós porque ele é invejoso, porque ele já não tem mais esse direito. Porém, é muito importante que a gente saiba, do mesmo jeito não, assim como o demônio não desiste de nos tentar para que nossa queda seja, efetiva, aconteça de fato, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não desiste da gente. Se o demônio não desiste, imagina Deus. Entende? Então, assim, quando a gente escolhe o nosso lado, nesse caso aqui, a gente já está escolhendo aquilo que é o mais poderoso de todos. É o Criador de tudo que existe. Então, não tem que ter medo. Não tem que ficar assim, sabe? Entrega e vai. Não se preocupe com mais nada. Se você ficar preocupado, não vai te melhorar em nada, não vai te ajudar em nada. Então, foco, força e fé. Vai com fé que vai dar certo. Pega com a sua vida, uma vida de total entrega. E esquece tudo. Esquece tudo mais. Faz a sua parte, faz o bem, Ame, tire do seu coração qualquer rancor, qualquer mágoa, fica firme. O dia 19 está chegando, nós já estamos entrando na quaresma, então é um período que nós estamos fazendo já um retiro de preparação até para a quaresma. Esse momento é muito especial, gente, mas não é fácil, não será fácil. Daqui para frente piora um pouco, mas vale a pena. Vai valer a pena cada minuto do lado, tá bom? Bora, Vilminha, bora começar esse dia logo? José Justíssimo, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Bom dia. Ele, São José, conquistou para si o título de justo e assim serve de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. Papa Pio XI. O que significa chamar José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. São José era uma espécie de homem comum em quem Deus confiava para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse, em cada um dos momentos de sua vida. É por isso que as Escrituras o chamam de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel de Deus.
alguém que cumpre a vontade divina. Isso está em Gênesis 7, 1, 18, 23 a 32, em eu não sei o que é, 18, 5, em Provérbios 12, 10, ou seja, em vários momentos está ali relacionando. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor, guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos, seus semelhantes. E você? Você é justo? Você ama a Deus? Guarda seus mandamentos e age com honra e caridade para com o seu próximo? Que difícil, né? Mas é isso que Deus espera de nós. E quando Ele espera algo de nós, Ele não vai deixar a gente sem condições para assim realizar, tá? São José aumentará em você a virtude da justiça. Os teólogos definem a virtude da justiça como dar aos outros o que lhes é devido. Por exemplo, em nosso relacionamento com Deus, devemos ser gratos a Ele por nossa existência e louvá-lo por sua bondade. Agimos com justiça para com Deus, dando-lhe o que é devido, quando o adoramos, especialmente pela nossa participação na Santa Missa aos domingos e dias santos de obrigação. Se deixarmos de fazer isso, não estamos amando a Deus, não estamos agindo com justiça para com Deus, não estamos dando a Ele o que lhe é devido. Então o dia do Senhor é dia do Senhor, não é nosso dia, não é para você trabalhar, não é para você fazer coisas que, sabe, é para que você saiba que esse é o dia do Senhor. É o dia que você vai ficar com a sua família, honrando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus o dom da vida, o dom da família reunida, indo à Santa Missa, oferecendo este dia, Senhor. Isso não pode ser uma coisa negociável, gente. Tem muita gente que faz isso, mas saibam, estão pecando gravemente, porque vocês não estão sendo justos com o seu Criador. Imagina. E quando vocês estiverem perto de pessoas que não entendem isso, não temam também em dizer a verdade. Olha, isso é um pecado grave. Se você não pensa assim, eu fico com pena de você, porque a situação pode ser muito grave para o seu lado. É o dia de Deus, é o dia de você entregar a Deus e agradecer e louvar, bendizer. Para São José, ser um homem justo significava cumprir os ditames da religião judaica. Isso exigia que ele viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano, uma longa distância de Nazaré, e participasse de vários rituais e cerimônias. Você, por outro lado, provavelmente mora perto de uma igreja católica. Se você não pode gastar 1 hora por semana agradecendo a Deus e adorando, você não está amando a Deus ou dando a Deus o que lhe é devido. Você não é um homem justo. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis ou ao coral, mas à oportunidade de retribuir amor com amor e de dar a Deus o que lhe é devido. Sim, os padres devem fazer boas pregações. A música litúrgica deve ser sagrada e inspiradora. E é sempre agradável ver rostos familiares na missa. No entanto, mesmo se você achar o padre maçante, a música uma distração e a congregação espiritualmente morta, você precisa lembrar que não está ali por isso, mas para agir com justiça e amor para com Deus. Não há melhor maneira de dizer a Deus, eu te amo, dar graças a Deus e adorá-lo, do que através do santo sacrifício da missa. Eucaristia significa ação de graças. Deus não é o único com quem devemos agir com justiça por amor. Você também precisa dar aos outros o que lhe é devido. Você faz isso? Você ama, venera e honra Maria, sua mãe espiritual? Você ama, venera e honra São José, seu pai espiritual? Você trata os membros de sua família com amor, respeito e dignidade? E quanto aos seus vizinhos, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com quem você interage diariamente? Se você é um empregador, oferece um salário justo? Lembre-se da regra de ouro. O que quereis que vos façam os homens, fazei-os vós também a eles.
Lucas 6, 31. Seu pai espiritual agiu com justiça e amor para com todos. Você deve agir da mesma forma. Quer saber por que Jesus é chamado de justo? Porque ele possuía perfeitamente todas as virtudes. São Maximiano de Turim. O Evangelho descreve São José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude e nenhum tributo maior ao mérito poderiam ser aplicados a um homem. Papa São Paulo VI. E vamos então à leitura do homem justo e reverente, página 207. Vai tentando trazer essa leitura para a sua vida, para o seu dia a dia. Ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina e sempre em conformidade com ela em toda sorte de acontecimentos prósperos e adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. São Francisco de Sales. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina. E diante de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos, dá a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo, que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras significam de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José que mostrasse sua grandeza e santidade. Hoje, a Igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria, o mais justo de todos os santos. Ele é o Pai, nosso Pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Ai, como eu amo essa parte da ladainha. Nossa obrigação como filho de Deus, como herdeiros do céu, é crer, amar e servir. Crer em Jesus Cristo, amá-lo sobre todas as coisas ao nosso Deus e servir a Deus aqui através do nosso próximo. Eu vou falar mais uma coisa. Quem sou eu para falar alguma coisa, né, gente? Mas eu vou falar. Nossa missão também é saquear o inferno, retirar almas que ali estavam condenadas e voltá-las para o Pai. Nós só faremos isso se nós fizermos toda a nossa vida ser movida por Deus, ser um exemplo de Deus, ser uma vontade de Deus. Nós seremos utilizados como, chamas vivas de Deus nessa terra. Precisamos entender isso, gente, para a gente ter muito vigor, muita fortaleza. Não temos que ter medo do demônio, temos que saber que ele é poderoso. Sim, ele é, nós não temos com ele. Mas Santa Teresa d'Ávila fala uma frase que eu tomo posse. Me dê uma água benta, ela fala assim, me dê um pouco de água benta e um crucifixo e eu enfrentarei o inferno. Eu não posso, diante de todo o poder que me é dado, através do nome de Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, minha mãe, e São José, o meu pai, diante deles, eu não posso ser fraca. Só por eles, eu sei que tudo posso. Então, tome posse disso. Ele é o terror dos demônios. Por essa razão, quando acontecer qualquer situação difícil, viu? Chama São José. Você está vendo que os demônios estão atacando? Chama ele, chama Nossa Senhora. Maria, passa à frente, São José, valei-me. E vai, porque eles estão naquele momento, quando você invoca. O que é não dizer o nome de Deus em vão? Não é falar, ai meu Deus do céu, não é isso, sabia disso? É claro que não deve se falar o nome de Deus assim, né? Esse nome, Deus, 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 não deveria ser aplicado dessa forma, mas não é disso que Deus estava falando. É que quando nós invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse momento, Ele se faz presente. Naquele momento que você o clama, Ele está ao seu lado. E aí, se você está fazendo isso de uma forma meramente corriqueira,
Tipo, eu vou rezar por causa do alimento. Eu vou rezar porque eu vou fazer oração para de manhã e vou fazer oração à noite. Aí você faz assim, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor, obrigado. Não fala do coração, não faz desse momento um momento de fato, de chamar e de clamar e de invocar a Santíssima Trindade. Você está chamando, mas não está falando. É como se você tivesse convidado alguém para sua casa. Fala aqui, passa lá em casa agora. Quero conversar com você, bater um papo. Aí a pessoa chega e você faz. Dá licença. Fala, mas você acabou de me chamar. Está indo embora. Isso é fazer com que o momento com Deus seja em vão. Não façam isso. Por essa razão, certas passagens do Novo Testamento que apresentam aos atos de São José precisam ser reexaminadas à luz do que agora a Igreja ensina inequivocadamente ser verdadeiro a respeito de São José, a saber que ele, ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, sempre agiu de acordo com a vontade divina e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo, que seu filho viria ensinar. Que lindo! O que São José fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez, e isso foi suficiente para a sua glória. Ele amou a Deus com um amor sem limites, sem dimensões, sem diminuições. Essa foi sua importância, sua vida aqui embaixo. Por isso é amado de forma imensurável. Vede sua glória pela eternidade. Recorrei a Ele sem hesitação. Ele é o Todo-Poderoso no céu. Quantos a sua bondade, não podeis duvidar dela quando considerais que Ele passou a vida na intimidade dos corações de Jesus e Maria, nos corações mais amorosos e bondosos que já existiram. Beato João José Lataste. Bom dia, Camilinha! Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta ao descobrir que a esposa estava grávida. É no relato bíblico dessa história que São José é chamado de justo. Que lindo! Em Mateus 1, 18 a 24. A tradução transcrita é a de RSVCE. É uma versão da Sagrada Escritura que foi lida aqui. Mas vamos lá. Apresento a tradução porque ela não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus 1, 18 a 24? Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se da sua esposa. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, foram propostas 3 teorias acerca do que São José pretendia fazer quando descobriu que sua esposa estava grávida. As 3 foram adotadas por vários santos e estudiosos, e todas elas têm origem na Igreja primitiva. As 3 teorias são: teoria da desconfiança. São José desconfiava que Maria cometeu adultério e, consequência, decide pedir o divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser divorciar-se de sua esposa porque esta lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da Igreja. A segunda teoria é a da perplexidade. São José, perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvidava, fica perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência, fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da Igreja esposam essa teoria e a defendem veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de São José. E a terceira teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida,
mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida de seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então decide separar-se dela em segredo, por justiça, para com Deus, em segredo, por justiça, para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da igreja, bem como muitos santos teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Por que a igreja admite 3 teorias a respeito deste importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega apolo. Todos os estudiosos bíblicos concordam que a palavra apolo é muito difícil de traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções. Isso é muito legal, né, gente? A gente poder ter um tempo para poder entender o conceito das coisas é muito top, né? Eu sou muito apaixonada com esse livro. Em grego, ela pode ter várias acepções, e o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinado pelo contexto em que ela aparece. Por exemplo, de acordo com o contexto, Apolo pode significar separar, ocultar, esconder, afastar-se ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziu o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir Apolo como divorciar-se. No entanto, agora que a igreja tem uma compreensão muito mais ampla da santidade de São José, sobretudo no tocante de seus privilégios, virtudes e prodígios, seria essa a tradução correta? À luz do que consideramos verdadeiro sobre São José, podemos de fato dizer que São José pretendia divorciar-se de sua esposa amada? A igreja avançou bastante em seu entendimento de São José. E na opinião de muitos, a ideia de que ele quisesse divorciar-se de Maria precisa ser revisada. Agora, é preciso fazer justiça e dizer àqueles que, ao longo da história, traduziram Apolo como divorciar-se e não o fizeram com más intenções ou por malícia. Lembre-se, divorciar-se de uma tradução normalmente válida da palavra, de acordo com o contexto de uma passagem específica, é uma boa tradução. Porém, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus 1, 18, 24 era que a igreja ainda não tinha uma teologia amadurecida sobre São José. Infelizmente, a tradução de Apolo como divorciar-se teve por consequência uma minimização da importância de São José na vida da igreja ao longo do século. Na realidade, Mateus 1, 18 a 24 costuma ser descrito como a dúvida de José, em vez de a anunciação de São José, que seria uma descrição mais nobre. Mas, desse modo, é fácil compreender por que São José não é amado como merece e foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. Bom dia, Tereza! Qual a importância disso? Você pergunta. Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de sua esposa e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Esta última explicação do que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolo que não significasse divorciar-se. Hoje, à luz do que a igreja percebe claramente ser verdadeiro com relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da sua esposa é algo difícil de coadunar com as suas virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta por parte de São José. Maria era inocente, não havia feito nada de errado. Como pode um homem que a igreja invoca como pilar das famílias e a glória da vida doméstica ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente e imaculada Mãe de Deus? Não faz sentido. E não faz mesmo. São José não queria dizer, ela me traiu. Ele sabia que ela tinha a virgindade perpétua, ela tinha entregado a sua castidade para Deus. Ele sabia que ele também o tinha feito e que essa união dos dois era uma vontade de Deus
mas dentro de todos os pilares que eles tinham sido conduzidos anteriormente. Não faz sentido São José duvidar da pureza daquela que ele sabia que era totalmente pura. Ele já tinha conhecimento disso. Mas, diante do proposto, ele teve medo de não ser capaz, de não ser digno, de ser o pai do Messias. Ele se coloca a sair de cena por causa da condição que ele julgava não ser capaz. Mas o anjo aparece e fala: José, não tenha medo de ter Maria como esposa. Aquilo que ela carrega em seu ventre é obra de Deus. Deus não quer que nós nos afastemos. Ele quer o contrário, que nós sejamos. José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, sua esposa, porque o homem, o que nela foi concebido, é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, pelo qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É assim que Deus deseja que nós sejamos. A gente precisa descobrir que o medo não é a opção. Não tenhais medo. 365 dias, a Bíblia, 375 vezes a Bíblia nos fala essa frase. Não tenhais medo. Então, São José é colocado na condição de não duvidar da inocência e da pureza da Mãe de Deus, mas de duvidar de si próprio. Que lindo, né? Que humildade. Vamos lá. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta por parte de São José. Maria era inocente, não havia feito nada de errado. E aí ele fala, quer dizer que, por 2000 anos, a igreja esteve errada sobre o aspecto tão importante da revelação divina? Não, não é isso. É preciso recordar que desde a época que o Novo Testamento foi escrito, a igreja contempla várias traduções de Apolo no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento da teologia de São José pela igreja, é preciso reexaminar a questão de apresentar uma interpretação mais correta de Mateus. Uma interpretação que estava ali desde o início. O que é que a igreja agora entende ser verdadeiro a respeito de São José, que está fazendo com que os estudiosos e teólogos evitem traduzir Apolo como divorciar-se? Porque muitos estudiosos estão preferindo descrever que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria? Bem, o reconhecimento pela igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolo no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão da extraordinária santidade de São José oferece a correta interpretação do que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo o que ele temia, um mistério que estava acontecendo dentro dela e que ele temia. Ele não queria divorciar-se de Maria, mas acreditava que isso seria justo para com Deus ao todo o mistério que ocorria no ventre da esposa, afastar-se dela e da criança até que viesse outra revelação. O fato de que a igreja admite essa interpretação e de muitos padres da igreja, teólogos santos e místicos medievais, já interpretaram a passagem dessa forma. É o que está levando muitos estudiosos a adotar a teoria da reverência. Por exemplo, o padre René, universalmente aclamado como o maior mariólogo do século XX, fez exaustivos estudos de Mateus 1, 18 e 24 e concluiu ser teologicamente problemático sustentar o posicionamento de que São José quisesse divorciar de sua amada esposa. Como um homem verdadeiramente justo pode ter desejado divorciar-se da esposa inocente? Divorciar-se de Maria não teria sido um ato justo, mas um ato de extrema injustiça. E o padre John McHugh, um dos mais versados estudiosos bíblicos do século XX, chegou à mesma conclusão, bem como o padre John Saward, convertido do anglicanismo e estudioso de altíssimo calibre. Outro estudioso dessa envergadura é o padre Ignace de la Potier, respeitado
como exímio teólogo e estudioso bíblico. Realizou estudos detalhados de Mateus 1, 18 e 24 e convenceu-se tanto da veracidade da teoria da reverência que propôs sua própria tradução da passagem. Sua tradução é simplesmente reveladora. Ela elucida o exercício altruísta e heróico da virtude da justiça de São José, bem como seu amor profundo e reverente por Maria e pela criança em seu ventre. Eis a tradução do padre de la Poterie. Eu não sei falar francês, mas vamos lá. Poterier. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira. E aí ele vai traduzir, por isso que a gente vai agora fazer a leitura total do texto. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que tivesse levado uma vida em comum, ela se viu carregando no ventre uma criança por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia seus planos, viu um anjo do Senhor aparecer-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois definitivamente o que foi concebido nela vem do Espírito Santo, mas ela terá um filho para ti, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele é quem salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse o que fora dito pelo Senhor na boca do profeta. Eis que a Virgem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e dar-lhe o nome de Emanuel, que significa em sua tradução, Deus conosco. Ora, quando José despertou do seu sono, aconteceu como um anjo do Senhor havia ordenado, e ele recebeu sua esposa em sua casa. Que tradução! Ela soa um pouco estranha em alguns pontos, porque é muito literal, mas constitui de longe a melhor tradução disponível da passagem. Ela reconhece as virtudes sobrenaturais de São José como um contexto que exige uma interpretação mais nobre da passagem. Imagine se essa tradução tivesse sido colocada nas Bíblias, pregada nos sermões e incluída nas liturgias ao longo dos séculos. Sem dúvida, os fiéis teriam uma compreensão muito mais teologicamente correta, espiritualmente edificante, da pessoa bendita de São José. Repito, aqueles que durante séculos traduziram Apolo como divorciar-se, não o fizeram com más intenções. Eles apenas careciam de um verdadeiro entendimento da grandeza sobrenatural de São José, porque ainda não se havia desenvolvido uma teologia de São José. Não podemos mudar a história, mas agora que a Igreja começou a entender de fato a grandeza de São José, podemos dar um direcionamento para o futuro. Nossa compreensão da perfeita e amorosa união de São José com a vontade de Deus, bem como de sua justiça e reverência, deve afastar qualquer interpretação que afirme que ele desejava divorciar de sua esposa. Tal interpretação é teologicamente indefensável por causa do que agora sabemos ser verdadeiro a respeito de São José. Vejamos os motivos disso. A definição teológica da virtude da justiça é que ela dispõe a pessoa a sempre dar a Deus e aos outros o que lhes é devido. Em toda sorte de acontecimentos, sejam favoráveis ou adversos, São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Desse modo, é teologicamente impossível sustentar que São José tivesse decidido fazer algo que Deus odeia. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor Deus de Israel: cobre de injustiça suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lavar o cabelo? Mas agora não, está muito cedo. Bom dia. Cadê a bênção? Cadê a bênção? Deus te abençoe e te proteja. Deita lá com a vovó um pouquinho. Quando alguém por aversão repudia a mulher, diz o Senhor Deus de Israel, cobre de injustiça suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Acautelai, pois, a vossa vida e não sejais pérfidos. Fecha a porta, Gil. Só um minutinho, gente. Fecha a porta.
Quando tem alma, não acorda fácil assim. Agora que você está lendo isso, é divorciado, não entre em pânico. Deus odeia o divórcio, não você. Nossa, que frase, hein? É verdade que a Igreja Católica, seguindo o ensinamento do próprio Jesus Cristo, diz que o divórcio é impossível no caso de matrimônios sacramentais válidos. Isso está em Marcos 10, 2-12. E apenas tolera o divórcio civil em casos extremos. A invalidação ou nulidade católica não é o mesmo que um divórcio. A nulidade declara que nunca existiu um verdadeiro matrimônio. O divórcio, por outro lado, dissolveria um vínculo matrimonial válido. Então a diferença está aí, viu, gente? Muita gente acha que nulidade é cancelar, mas não é cancelar. É que o matrimônio, o sacramento do matrimônio, para que ele seja de fato válido, ele tem que contar com um amor, né? Bilateral, com um desejo de ambas partes, com um compromisso de ambas partes. E às vezes, muitas das vezes, a nulidade, ela é autorizada, ela é aprovada porque, de fato, colocando tudo em pratos limpos, se vê que a pessoa não estava sendo verdadeira, não fez daquele momento um momento real de sacramentar, né, com Deus ali, aquele matrimônio. Então, é isso que a igreja admite, uma separação, porque não validou-se o sacramento. A igreja admite a separação legal dos esposos validamente casados, que não é uma declaração de nulidade, nem uma tentativa de divórcio, desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Então, por exemplo, o divórcio, ele dissolve o vínculo matrimonial, tá? Tipo, eu posso me casar com quem eu quiser, eu posso ter relação com outras pessoas e tal. No caso que a igreja permite, quando existe esse afastamento, ou seja, estamos separados legalmente, mas não estamos desvinculando o vínculo matrimonial, significa, eu não terei outra pessoa. Eu não estou mais vivendo debaixo do mesmo teto deste homem, mas o vínculo que eu selei no altar, eu nunca mais vou dissolver. Portanto, eu não estarei com outra pessoa porque eu não sou livre. Então, quando a igreja admite a separação legal dos esposos validamente casados, desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Repito, Deus não o odeia por ter passado por um divórcio civil. Ele odeia o divórcio. É preciso ressaltar ainda que nem todos os que desejam um divórcio civil ou o obtêm estão cometendo um pecado ou uma ofensa moral contra Deus. E o motivo é que pode haver circunstâncias únicas em cada caso específico. Agora, voltemos ao matrimônio de São José. Então aqui ele fala, olha, tem circunstâncias únicas e que tudo depende... Bom dia, Márcio, bom dia, Angélica. Tudo depende da situação. Então nós precisamos estar bem alinhados com a Santa Igreja. Nós precisamos buscar em Deus e, através de um padre, orientação. Porque muitas vezes o que você entende como sendo necessário a separação pode ser somente uma ação do encardido, onde uma parte daqueles dois que são unidos numa só carne, uma parte está fraca. Então, é aquilo que eu sempre falo, todas as vezes que no corpo um órgão está fraco, todo o resto se doa a trabalhar dobrado e fazer o melhor para que aquele órgão se recupere. Então, às vezes, a situação está difícil, pode estar bem difícil. Busca um padre, orientação. E entenda, não foi assim que Santa Rita se santificou. Não foi querendo divorciar-se de um homem abusivo, de um homem completamente fora dos padrões do que é um casamento. Não foi assim que ela se santificou. Santa Rita trabalhou incansavelmente os joelhos no chão e a oração, rogando a Deus e entregando sua própria vida pela conversão do marido. E ela alcançou essa graça depois de 18 longos anos. Às vezes a gente imediatista que somos, queremos resolver os problemas imediatamente, confiando que a nossa felicidade tem que ser
colocada num pedestal a todo custo. E assim a gente dispõe de graças que Deus nos deu para nos santificarmos, porque a gente não confia que Deus quer que através do sofrimento a gente o busque e confie nele. Deus espera a nossa confiança nele. Deus espera que a gente entregue tudo nas mãos dele. Não façamos tudo pelas nossas próprias mãos. Elas são naturalmente, frágeis, incapazes. Mas quando eu entrego tudo nas mãos de Deus, quando eu entrego tudo que eu sou e tudo que eu faço nas mãos de Deus, Ele conduz. Ele manda São José. Não duvidem do poder desse santo. Eu sou prova viva do quanto isso faz a diferença na minha casa. São José é o dono desta minha casa. Ele e o meu marido andam lado a lado, primeiramente porque eu pedi. Eu roguei muito que isso acontecesse. Então, não duvidem do poder da Virgem Maria e de São José diante da vontade de Deus. Eles farão a vontade de Deus acontecer se você abrir toda a sua vida, rasgar o seu peito e falar: vem, Senhor Jesus. São José estava passando por este teste. Sua vida e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova, porque Deus pretendia fazer de São José um novo Abraão, um pai espiritual para um novo povo da aliança. Se São José passasse no teste mediante a amorosa disposição de sacrificar-se inteiramente, Deus o abençoaria com uma bênção muito maior do que já havia concedido a qualquer homem que já viveu. Não é preciso dizer que São José passou no teste, né? Muitos dos padres da igreja descrevem de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverência sobrenaturais. E aí eu vou pegar São Crisóstomo. Tem mais 3 aqui, mas eu vou reduzir para a gente não demorar. O inestimável tributo a Maria. José acreditou em sua castidade mais que em seu ventre, na graça mais que na natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar de fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. Que lindo! Ele achava mais possível o sobrenatural do que o humano, porque Maria estava muito além do humano. São Romano, o melodista, poeta do século VI, escreveu um belo poema que retrata o temor e a reverência de São José diante da misteriosa gravidez de Maria. Então José, que nunca conheceu a Virgem, estacou, estorteado pela glória dela e contemplando o esplendor de sua forma, disse: ó resplandecente, vejo que uma chama e carvões em brasa te circundam. Isso me assusta, Maria. Protege-me, não me consumas. Teu ventre imaculado tornou-se de repente uma fornalha ardente. Não deixes que ele me derreta, eu te imploro. Poupa-me. Desejas que, como Moisés, no passado, eu tire os calçados para que me aproxime e te escute, e tu me ensines a dizer: salve, noiva irrefreada. Que lindo! O amor, a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que em momento algum ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura e inocente e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Ele tinha absoluta certeza de que Maria pertencia a Deus e Deus cuidaria dela. Que lindo! São José confiava em Deus e confiava em Maria. Divorciar-se de Maria teria sido abandoná-la e deitar fora do matrimônio que Deus lhe dera. Que lindo! Por essa razão, São José desejava afastar-se de Maria, sabendo que Deus, que havia gerado a criança em seu ventre, cuidaria dela e da criança. São José amava Maria com imenso amor e ter-lhe-ia sido uma tortura cogitar afastar-se dela, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que é de Deus. Acreditava ser devido a Deus
isto é, distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus. Por justiça e reverência, ele estava disposto a sair totalmente de cena. Foram essas atitudes de São José que sensibilizaram o coração de Deus, solidificaram o matrimônio de São José e fizeram dele nosso pai na fé. Que lindo! De acordo com São Jerônimo e Orígenes, José não teve nenhuma suspeita do adultério, porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Ademais, ele havia lido na Escritura que a Virgem concebera e que um rebento brotará do tronco de Jessé e de suas raízes florescerá um botão. Ele também sabia que Maria era descendente da linhagem de Davi. Assim, foi-lhe mais fácil acreditar que a profecia de Isaías se realizara nela de que pensar que ela pudesse ter rebaixado a devassidão. É por isso que, considerando-se indigno de viver com uma pessoa tão grande em santidade, ele quis despedi-la secretamente, como quando Pedro diz a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Santo Tomás de Aquino, que lindo, hein? Nas revelações místicas de Santa Brígida, na Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora diz a Santa Brígida, olha o que Nossa Senhora diz, hein, galera? Desde o instante em que eu dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe. Até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que cuidasse com caridade. Que lindo! Curiosamente, o que Maria disse a Santa Brígida da Suécia é exatamente o que teria dito São Mateus quando escrever em seu Evangelho. Reflitam de que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus 1, 18 e 24, senão por Maria? São Mateus não conheceu São José, nem estava presente quando tudo aconteceu. A fonte da informação tinha que ser de Maria. E Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela, mas teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. Maria não disse a São Mateus que o marido queria divorciar-se dela. Nossa, gente, isso é muito forte. Meu amor, pede para o papai te ajudar, por favor. Mas acorda ele para mim, que a mamãe está ocupada. Ao contrário, disse-lhe que o marido se considerava indigno daquele importante papel e desejou afastar-se dela por justiça e reverência. Vocês veem como é que Deus trabalha, gente? Como é lindo a fé. Ele deseja que nós estejamos movidos por Ele, mas não que esteja tudo às claras, mas que esteja tudo como uma escolha de fé, de acreditar no sobrenatural e naquilo que é a pureza. É porque nós somos muito impuros, então para nós fica mais fácil entender que ele duvidara, da honestidade de Maria do que o contrário, porque nós estamos ainda muito cheios da desonestidade, nós estamos muito cheios da impureza. Então, para nós, fica mais fácil associar àquilo que mais facilmente está dentro de mim. Quando nós movemos a nossa vida para Deus, de forma a deixar com que Ele nos mova, fica fácil compreender a santidade de São José. Por quê? Porque São José foi escolhido. Talvez outro homem faria, ou até mesmo assumiria o papel de apedrejá-la. Mas Deus já havia suscitado em São José a virtude da justiça, a virtude da pureza, a virtude da fortaleza. Então, a gente precisa ser mais de Deus. A gente precisa tomar mais posse das virtudes, porque quando a gente começa a entender o conceito das virtudes, a gente começa a compreender Deus na nossa vida. É que se a gente ficar só no limite do humano,
a gente não consegue compreender Deus. A gente fica muito limitado, fica muito fora, fica muito distante. Mas Deus está aqui e Ele nos quer virtuosos. Só que a gente precisa começar a estudar mais sobre virtudes, ler mais. Quando você tiver com o tempo válido e está com o tempo disponível no seu celular, e aí está ali só passando o dedinho, vendo as coisas, busque nas palavras, né? Busque entender as palavras de Deus através do seu estudo mesmo. Deixa eu estudar o que é virtude. Quais são as virtudes? Quantas são? Como eu posso aprender? O que significa essa virtude? E vai, até você desejar muito essa virtude e aí começar a pedir a Deus. E naturalmente isso cresce, viu, gente? Porque tudo que você pedir, em nome de Jesus a Deus, Ele nos dará. Tudo. Então, hoje eu já quero pedir também, incluir na minha listinha, né? O dom da justiça. E assim a gente vai caminhando, tá bom? Beleza. São José compreendia plenamente o que estava acontecendo no ventre de Maria? Não compreendia. Ele não teria todas as informações necessárias para fazer um discurso teológico sobre como Deus estava assumindo uma natureza humana no ventre dela. E sendo um fiel judeu do século I, por certo não teria entendido termos como união hipostática ou encarnação, pois entre estes surgiram na igreja após os séculos de reflexão, oração e discernimento. No entanto, ele tinha a convicção de que o que estava acontecendo nela era de Deus. Não sabia como a criança havia surgido em seu ventre, mas vários santos e padres da igreja asseguraram que ele jamais duvidou de que Maria fosse pura e de que Deus estivesse agindo nela. Ele não duvidou de Maria, antes duvidou de si mesmo e de sua capacidade de ser o marido de tal mulher e pai de tal criança. A grandeza de São José é que ele estava disposto a tornar-se um andarilho sem lar por amor a Deus e Maria. Ele não queria difamá-la como um divórcio, ainda que em segredo, pois de Jesus Cristo São José é o mais humilde de todos os homens e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Se Deus quisesse que ele permanecesse em cena, seria necessária uma revelação divina para mostrá-lo. Com exceção de Jesus Cristo, obviamente nunca houve um homem tão abnegado e heróico em amor, fé, justiça, reverência e humildade como São José. É evidente que Deus já sabia ter o homem certo em São José, mas São José precisava ouvi-lo do próprio céu. E foi exatamente isso que o anjo fez ao aparecer a São José e falar-lhe em seu sono. Uma coisa importante aqui é o seguinte: quando você está buscando em Deus servir em tudo, naturalmente vão existir dúvidas é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, mas isso não tem lógica nenhuma humana. Isso que o Senhor está me pedindo é uma coisa que as pessoas, ao perceberem, vão me achar louco, vão me achar imprudente. É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu estou entendendo certo? Não está errado sermos filhos de Deus e questionarmos Deus no aspecto de buscar dele uma resposta mais clara. Porque Deus é claridade pura. Deus não deixa nada obscuro. Portanto, quando São José escolhe afastar-se, não se julgando digno, ele se abre a Deus. Ele humildemente se coloca a viver a vontade de Deus, mas esperando de Deus uma resposta. Ele se encontra no silêncio. Ele se coloca a afastar-se e não a questionar. Entende a diferença? O que seria mais certo de um homem que estivesse na dúvida da verdade de Maria, né? Da pureza de Maria? Questionaria Maria. Ei, que história é essa? O que aconteceu aqui? Então São José aqui nos ensina outra coisa. Nos ensina que quando situações adversas acontecerem e que você, na sua ignorância, não consegue compreender o agir de Deus e sabendo que você está entregue a Deus, que você vive para Deus e que você o busca acima de todas as coisas, você pode e deve questionar a Deus. Não no sentido de, ei, dá uma resposta mais clara. Não é assim. Mas, Senhor, o Senhor sabe da minha ignorância.
O Senhor sabe da minha pequenez, da minha fraqueza. O que está acontecendo? Me dá uma resposta mais clara. Me mostra o que o Senhor deseja que eu faça e eu o farei. Mesmo que o Senhor esteja me pedindo algo que o mundo inteiro discorde, eu o farei porque eu te amo e eu quero servir-te em tudo. Olha a diferença. Deus, naquele momento, não poupará esforços para te responder quantas vezes forem necessárias. Pode ser que Ele te responda até com a própria palavra. Sim, é o que eu desejo. É isso mesmo que você está pensando. Eu quero que você faça. E aí você duvide dessa fala dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Mas é o Senhor mesmo? De repente, Ele manda um sinal. Uma pessoa chega para você e fala, se você tiver com qualquer dúvida, é isso mesmo que é para fazer, viu? Deus quer. Ele vai ser claro. Ele vai te responder. Não tenha pressa e nem tenha medo. Confia que se tudo que você está vivendo na sua vida é uma coerência de Deus. E quando eu falo isso, gente, é porque Deus vai te movendo. Vamos supor que você na sua vida caminhou sempre fazendo coisas que não sejam legais, tá? E aí você começa a se converter e você começa a mudar seu comportamento, vai mudando a sua vida por um propósito que não vem assim de fora para dentro. Não vem de um padre, não. Às vezes é até uma fala de uma homilia, mas aquilo vem, ela aquece o seu coração e coloca você a mover por fora aquilo que você sente por dentro. Então, por exemplo, vamos supor, eu bebia e eu bebo, mas eu bebo pouquinho, mas a bebida sempre está te levando para um ambiente ruim, sempre está te levando para um ambiente de discussão, sempre está te levando para um ambiente de agitação, de músicas mundanas, que está te levando para um pecado da luxúria, ou qualquer coisa. Enfim, conversas, fiadas, às vezes senta em roda, vai bebendo, de repente está falando mal dos outros, tá fofocando. Ou seja, a sua vida começa a ser de Deus e Deus vai começando a mover no seu coração um desejo de se afastar disso. De repente, não mais do que de repente, você toma uma decisão. Eu não quero isso para mim. Eu não quero mais. Gente, pode vir quem for. Mas por quê? Mas deixa para semana que vem você começar. Não, mas faça isso só na quaresma. Não é uma decisão sua. É um mover de Deus. Ele retira. Ele retira. Quer dizer que Ele vai retirar a sua vontade? Não. Às vezes você vai continuar com vontade. Mas uma força interior te move para não mais fazer. Isso é uma graça de Deus alcançada. Temos que agradecer a Deus. Porque o que nos torna vício, o que nos torna preso, escravos de algo, nos afasta de Deus. Então Deus, quando Ele perceber que sua vida está sendo entregue para Ele, Ele vai mover todas as alternativas que Ele tem para você seguir conforme aquilo que Ele deseja que um filho dele seja. Livre. Livre. Nada te incomoda, nada te deixa preocupado, tá bom? Deus revelou a São José que precisava contar com a sua disposição e de sempre fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus precisava contar com a humildade e o amor sacrificial de São José, a fim de cumprir sua missão salvífica. Chegaria um tempo em que São José seria retirado de cena para que Jesus pudesse ensinar ao mundo sobre seu Pai Celeste, mas aquele ainda não era o momento. Não obstante, São José provara ser um homem confiável e obediente em face de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos. Deus podia confiar nele. Então, gente, lembra que a gente falou uns dias atrás sobre a questão da gente confiar? Que a gente precisa confiar em Deus e que a gente precisa passar pelas provas, que quando a gente estuda, de repente vem o momento em que você precisa aplicar o seu estudo. O sol está batendo de um jeito que está ficando marcado, né? Vamos fazer assim. E assim a gente também precisa se mover. Deus quer que nós sejamos dele, mas quer também que a gente consiga se provar dele, né? A gente precisa passar pela prova. São José passou pela prova e passou com louvor, né? Passou cheio da alegria de saber que agora ele estaria recebendo essa linda missão. A teoria da reverência ensina que na mente e no coração de São José, Deus vinha em primeiro lugar. Se irar a Deus,
o que pertence a Deus, exigia que São José sacrificasse um futuro com Maria. Então, se assim fosse, Deus vem em primeiro lugar. Por amor a Deus, São José estava disposto a fazer um sacrifício maior do que qualquer patriarca do Antigo Testamento ou mártir do Novo Testamento jamais poderia fazer. Deus queria que São José fosse o novo Adão, um homem disposto a sacrificar tudo pela santa vontade de Deus. E Deus recompensou o amor, a obediência, a justiça e a reverência e a humildade de São José, confirmando-o como chefe da Sagrada Família. Pai de Jesus Cristo, terror dos demônios e nosso Pai espiritual. São José recebeu como prêmio um título único de paternidade espiritual, e seus filhos serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deus fez dele o pai espiritual da nova criação. Deus transformou-o naquele que fez crescer. Nossa, que coisa mais linda! Os santos teólogos e místicos que ao longo dos séculos ensinaram que São José demonstrou perfeito amor, justiça e piedade reverente para com Deus e Maria, oferecem-nos uma interpretação muito proficiente de Mateus 1,18, que hoje está sendo ratificada no que a Igreja ensina a respeito de São José. Ele é o maior de todos os santos, o pilar das famílias, é a glória da vida doméstica. Depois de Jesus Cristo, São José é o justíssimo, o mais justo, amoroso e reverente de todos os homens. São João Paulo II nos diz: por seu sacrifício total, José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom de si enquanto esposo. Conquanto tivesse decidido retirar-se, a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo com Maria, José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. São José, nosso pai espiritual, não é um homem desconfiado que tenta divorciar-se de nossa mãe espiritual. Depois de seu filho, São José é o modelo de amor sobrenatural, fé, justiça, reverência, humildade. Ele é um homem virtuoso de uma fé constante e pura. No tocante de sua constância, ele não a demonstrou de forma admirável quando, ao ver Nossa Senhora grávida e sem saber como aquilo era possível, sua mente agitou-se com tormento, perplexidade e perturbação. Não obstante, apesar de tudo, ele jamais se queixou. Nunca foi severo nem rude com sua santa esposa, mas manteve no mesmo comportamento gentil e respeitoso que sempre tivera. São Francisco de Sales. A atitude de São José diante da gravidez de Maria é um exemplo para nós. Nosso pai espiritual nos ensina a sermos justos e reverentes em toda sorte de acontecimentos. Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. Tudo o que São José amava era a Virgem Maria. Porém, acima dela, Deus. É assim a nossa caminhada, gente. Nós não podemos desvincular da nossa primeira e maior missão: amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa maior missão, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Esse é o nossa principal lei. E aqui Deus deixa muito claro que São José, servindo a Deus, primeiramente, aceita se afastar daquela que era a mais bela, a mais pura e a mais santa de todas as mulheres. Naquele momento, a dor de São José deve ter sido imensa, porque tudo que ele queria era ficar perto de Nossa Senhora. Nossa Senhora já era cheia de graça, antes mesmo de Jesus ter vindo ao seu ventre. Lembra do que o anjo disse? Alegra-te, cheia de graça. Então, imagina o quanto São José amava ficar do lado dela. De repente, ele ter que se ver afastado dessa grande missão. Dá um oi aqui, ô pretinho. Oi. Já está pronta para a missa? Então vamos encerrar? Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando isso exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. Nosso Pai espiritual nos ensina que não devemos agir com precipitação nem dureza ao depararmos com situações desconcertantes. Devemos levar tudo à oração e esperar a orientação e a luz do Senhor.
Se formos amorosos, fiéis, reverentes e justos, Deus revelará tudo e nos tornará muito fecundos. Santo Estanislau encerra da seguinte maneira: quem foi mais santo que José? Quem foi mais pura que a Santíssima Virgem? E não obstante, ele, São José, quis abandoná-la em segredo. Mas com que prudência e retidão ele desejava fazê-lo? Ele não queria separar-se dela publicamente, mas que não fosse difamada, mas secretamente, para que ela pudesse preservar o bom nome. Deveis aprender desse homem santo e justo. Embora os atos de outras pessoas vos possam prejudicar e sejam ditos imperfeitos, deveis julgá-los em segredo, não abertamente, e julgá-los de tal forma que nem vossa consciência, nem o bom nome de tais pessoas sejam prejudicados. Se assim agides, não vos faltará a luz para que julgueis com justiça, como ao justo esposo da Santíssima Virgem não faltou luz para compreender a verdade sobre como ela havia concebido. Encerramos aqui o dia de hoje nessa grande lição. Sejamos nós também pessoas que busquem a justiça. Não sejamos juízes de ninguém, mas busquemos na justiça a certeza de que nós estamos servindo a Deus e de que todos nós estamos numa caminhada. Portanto, ninguém aqui é melhor que ninguém. Não temos o direito de colocar para o outro aquilo que cabe somente a nós. Ao outro, que ele se resolva junto a Deus. A nós, cabe que sejamos os melhores para Deus. Que Deus fale bem de nós, que Deus sorria para nós quando nós estivermos diante dele. Para isso, precisamos abrir mão da gente. Precisamos viver mais para o outro do que para nós. Precisamos buscar mais a felicidade do outro do que a nossa. Precisamos buscar menos vantagens, menos glórias, menos aplausos e sermos mais de Deus, interiores e silenciosos. Isso é uma grande missão. Não será fácil, mas se nós pedirmos a Deus, Ele nos dará em abundância, de forma a transbordar para os outros aquilo que Ele nos concedeu de graça. Tá bom? Um beijo no coração. Vamos à nossa ladainha de São José, porque a gente não pode encerrar o dia sem essa belíssima e poderosíssima oração. Bora lá? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final do 16º dia. Amanhã, mais um dia que eu espero você. Um beijo. Que o Espírito Santo te conduza por todo esse dia e toda a sua família. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Foi um prazer.